A paz de Jesus. Paz. Podemos nos assentar. Irmãos, a presença de Jesus aqui hoje é mais real do que eu e você. Porque nós podemos estar aqui, mas o nosso coração pode não estar. Você ouviu falar de missa de corpo presente? Que às vezes o corpo está ali, mas a alma já não está ali. Talvez a gente esteja aqui, você esteja aqui, mas o seu coração talvez está longe. E não é uma crítica, nem uma culpa, nada, porque tantas coisas na nossa vida. Mas saiba, traga o seu coração aqui agora. Receba essa palavra no seu coração, não porque eu vou falar, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o condão, tem o poder de salvação, de te levantar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra na nossa alma mais do que uma espada que corta dos dois lados. E a palavra de Deus tem o poder de nos discernir, mostrar o caminho do bem e do mal, e nos libertar e nos renovar. Abra-se essa palavra. Amém? Amém. Eu chamo Lindomar. A minha mãe e minha esposa me chamam de lindo, mas aí fica cada um, né? Eu sou casado, graças a Deus. Temos duas filhas, eu e a André. Temos a Maria Luísa e a Laura de 15 e 18 anos. Minha família é a minha riqueza. Eu sou milionário, porque eu tenho a minha família. Graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu participo da palavra de nossa de Fátima ali no Jardim Oriente. Nós temos um grupo lá toda segunda-feira. Porque ela vai lá fazer uma visita, vai ser muito bem-vindo. Eu me alegro e agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. Aqui eu tenho amigos, irmãos, né? Esse grupo faz parte da minha história também. Agradeço o convite. Mas vamos ao mais importante, né? Queria que você pegasse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Se estiver sendo transmitido pelo Facebook, pelas redes sociais, você também que está nos assistindo, é muito bem-vindo. Abra o seu coração e a graça de Deus e o poder da palavra vai atingir você aonde você está. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração. O poder de Deus ultrapassa os limites. Tudo que nós imaginamos, pensamos, sentimos o amor de Deus é uma gota no oceano da misericórdia de Deus. E a palavra de Deus vai falar isso para nós hoje também. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Amém. Quem não trouxe a Bíblia, semana que vem traga. Mas escuta que a palavra é muito fácil de entender. O tema que me foi proposto para que a gente pudesse meditar é: não rejeiteis ao Senhor. Não rejeiteis ao Senhor. Nós já nascemos rejeitando o Senhor, porque nós nascemos no pecado, né? Por isso precisamos ser batizados, né? Nós não escolhemos rejeitar o Senhor, mas Eva escolheu por nós. Lá em Gênesis 3, quando Eva estendeu a mão e pecou, comeu da fruta que Deus havia prometido, ali começou a rejeição da humanidade ao Senhor, a minha e a sua rejeição. Nós temos essa natureza de nos afastarmos de Deus, né? Porque para caminhar com Deus e perseverar, eu preciso ter uma experiência com Ele, uma experiência. E oxalá, como diz a Bíblia, né? Oxalá nós renovemos ou tenhamos essa experiência com Deus hoje. Se abra essa palavra. Essa mulher que cita nesse texto que eu vou ler, cita uma mulher. Essa mulher não tem nome. Quando a gente lê o texto bíblico que não tem nome, a gente se coloca no lugar. Diz assim a boa nova de Jesus. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora
apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos da lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pôr Jesus à prova e poderem acusar. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então Jesus se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deu para entender o texto? Posso ir embora, né? Está bem explicado, né? A palavra é bem clara. Poderíamos agora fechar nossos olhos e rezar e nos colocar diante dos pés de Jesus e sairmos daqui lavado por ele. Mas vamos meditar um pouquinho, né? O pregador é aquele que é chamado a garimpar a palavra, a pegar a palavra com uma pinça e destrinchar. O texto começa dizendo que Jesus dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, ali onde ele orou pela última vez antes de ser morto. Jesus todo dia tinha o costume de subir o monte e orar ao Pai. E a Bíblia diz que ele subiu o monte, orou, e ao romper da manhã já voltou ao templo. Eu não sei se ele passou a noite inteira orando, mas a Bíblia diz que ele foi ao monte e de manhã já estava no templo. E Jesus entrou no templo e uma multidão já veio e se assentou aos pés de Jesus. Por onde Jesus andava, uma multidão seguia Jesus. E é sempre assim, ele arrasta multidões. Mas essa palavra multidão é muito significativa, porque nessa multidão que segue ali o Cristo, talvez ali tinha marido e mulher, mas o marido ia porque a mulher estava indo. Talvez tinha amigos e o amigo ia, então o outro amigo também ia. Muitos iam porque queriam uma cura, muitos iam porque queriam somente ver Jesus, somente ver os sinais, o poder, a manifestação de Jesus. E aí eu pergunto para você, nessa multidão que chama a igreja hoje, nessa pequena multidão que é o grupo de oração aqui hoje, aonde você está? Por que você veio? Qual o seu propósito com Deus para esta noite? E a Bíblia diz que Jesus sentou e começou a ensinar. Toda vez que você vê na Bíblia um sentar, quem senta é o mestre. O mestre senta, os discípulos sentam, e Jesus começou a ensinar aquelas pessoas. E aí chegou os escribas e os fariseus. Escriba, aqueles que escreviam a lei. Fariseu, um grupo religioso radical, vivia perseguindo Jesus. Tanto é que Jesus em várias partes chama os fariseus de hipócritas. Seus hipócritas. Os fariseus foram o único povo que quase levou Jesus a pecar. Jesus chegou a chamar eles de sepulcros caiados, bonito por fora e fedido por dentro. Jesus quase pecou por causa desse povo. E a Bíblia diz que eles trouxeram uma mulher e colocaram no meio da multidão. Essa mulher não tem nome. E disseram assim, puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, veja bem, olha só, olha que falsidade. Os escribas e os fariseus, eles chegam diante de Jesus para colocar Jesus à prova, para fazerem um meio de prender Jesus. E chama Jesus
de mestre. Olha que falsidade. Chegaram com todo carinho, trouxeram aquela mulher até Jesus. Aquela mulher, ela chegou diante de Jesus condenada. Ela não estava ali, ela não estava ali para ser liberta por Jesus, mas eles trouxeram aquela mulher que já estava condenada. Ela iria ser apedrejada, porque a lei de Moisés mandava isso. E eles estavam errados? Não, eles estavam cumprindo a lei de Moisés que eles sabiam. Mas eles chamavam Jesus de mestre. Para Jesus ser mestre na nossa vida, nós precisamos passar por uma experiência antes dele ser mestre na nossa vida. Existe o chamado senhorio de Jesus na nossa vida, onde eu proclamo e faço de Jesus o Senhor da minha vida. O que é Jesus ser o Senhor da minha vida? É aquele que manda. Ele manda, eu sigo Ele, eu obedeço os mandamentos dele. E como faz para que Jesus seja o Senhor da minha vida? O primeiro passo é eu ter uma experiência com Ele, aonde é uma experiência onde o amor dele é derramado sobre o meu coração, sobre a minha vida, e cura os meus traumas, cura os meus medos. Eu me sinto cheio do amor através da potência, da força do Espírito Santo, e o meu coração é curado, e eu fico encantado com Jesus. Depois que acontece isso na minha vida, o segundo passo é proclamar Jesus mestre, onde eu devo sentar e escutar e aprender com Ele. Veja que a nossa vida espiritual ela é feita de passos. E Jesus tem esse desejo na minha e na sua vida, que Ele se torne mestre da nossa vida. Trouxeram aquela mulher e colocaram diante de Jesus. A mulher já estava condenada, e para pôr Jesus à prova, para ver se ele contrariasse a lei de Moisés, e aí podiam prendê-lo e podiam matá-lo, porque procuravam isso a todo tempo. E a Bíblia diz que Jesus sentado, colocaram ele ali, colocaram aquela mulher adulterada, que foi pega em adultério, e disseram: essa mulher foi pega em adultério, segundo a lei de Moisés, temos que apedrejar. A Bíblia diz que Jesus se abaixou e escrevia na terra. Escrevia na terra. Muitos dizem que Jesus se abaixou e ali ele escrevia os pecados daquelas pessoas que estavam acusando ela, ou talvez os pecados daquela mulher, eu não sei. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei, os mandamentos, e entregou a Moisés. Quando Jesus se abaixou e começou a escrever, como aqueles homens eram conhecedores da lei, eu acredito que Jesus estava remetendo essa passagem, dizendo: eu vim em nome de Deus. Aquele que escreveu e deixou os mandamentos é meu Pai. Olha para o meu dedo e lembre dele. Talvez seja isso também. Ou Jesus se abaixou, porque Jesus é o maior exemplo de humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. O nosso Deus é um Deus que se rebaixa. Filipenses capítulo 2 diz que, sendo Ele de condição divina, Ele não se prevaleceu da sua divindade, mas Ele se rebaixou, se humilhou, se fez escravo até a morte de cruz. O nosso Deus é um Deus que deixou o céu, deixou o Pai e desceu e se fez um e caminhou conosco e ressuscitou e está aqui caminhando conosco. O nosso Deus é um Deus que se rebaixa. E o tema da nossa pregação é: não rejeiteis ao Senhor. E nós muitas vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba e de tantas outras coisas mais, nós rejeitamos o Senhor. Nós colocamos o Senhor como secundário na nossa vida. Eu mesmo decido, eu controlo a minha vida. A gente toma decisões e não pergunta ao Senhor se é do agrado dele, se é da vontade dele, quando deveríamos seguir o seu exemplo e ser um pouco mais humildes. Eu não vou entrar nesse tema humildade, mas para ser humilde se consegue de duas chances. Eu pelo menos vejo por esse lado. O som está bom aí atrás? Está bom o som aí? Para ser humilde se consegue de duas formas:
Vocês querem saber ou não? Eu acho melhor não saber. Quer saber ou não? Sim. Então vamos seguir. Primeira forma de... Não, existe mais formas. Vamos falar só essas duas formas. A primeira forma de ser humilde é a oração. A oração nos quebranta. Jesus era humilde porque todo dia ele se orava diante do Pai. E ele era Deus também. A humildade quebranta o nosso coração. A humildade é a mãe de todas as virtudes, de todos os dons. Quem não é humilde não tem dons, não tem virtudes. A oração nos faz pessoas humildes. A segunda jeito de ser humilde, quer saber? Realmente vocês querem saber? Sim. É o sofrimento. O sofrimento nos faz ser humildes. O sofrimento muitas vezes ele nos quebra. E Jesus é aquele que se dobra. João 13, quinta-feira santa, Jesus se dobra aos pés dos discípulos e lava os pés dos discípulos. Jesus se dobra. Pedro, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Jesus foi na casa de Lázaro, se ajoelhou, encostou na filha de Lázaro, deitou em cima dela, falou: filha, levanta, talita cumi, levanta-te. E outra trecho do Evangelho, trouxeram um mudo surdo até Jesus. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho, jogou um lá no chão. Jesus desceu de novo, se abaixou, fez um barrinho, colocou no ouvido e colocou na língua do homem. O homem começou a escutar, depois começou a falar. O nosso Deus é um Deus que se rebaixa. A cada Santa Missa se transforma em pão para nos alimentar. O nosso Deus é um Deus que se rebaixa e está na sua casa, no seu lado, caminhando, está conosco aqui hoje. Poderia estar na glória com o Pai, também está, mas está aqui caminhando conosco. A humildade do nosso Deus, que se deixa encontrar. Voltando a falar o nosso tema, não rejeiteis ao Senhor. Isaías 55 diz: procurai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O nosso Deus está se deixando encontrar. Não, mas essa mulher é uma adúltera. Eu nunca adulterei na minha vida, será que não? Eu não estou falando do adultério em termos de relação matrimonial. Mas todos nós, eu vou falar de mim, todos nós temos um adultério na nossa vida. Temos um divórcio na nossa vida. Entre a nossa fé e a nossa vida. Em algum momento, ou mais ou menos, nós teremos, ou temos, ou teremos. Nós tínhamos, temos ou teremos. Porque aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive está em constante luta dentro de nós. Então, sempre, todos nós em algum momento adulteramos, traímos o Senhor, rejeitamos o Senhor. Trouxeram essa mulher, e aí a Bíblia diz que Jesus se levantou. Jesus olhou para aqueles homens. Jesus poderia ter falado: não, Moisés disse isso, mas não é bem assim, né? Jesus ele não precisou de falar nada. Em outro trecho do Evangelho, Jesus disse assim: ele disse assim: eu não vim abolir a lei, mas eu vim levá-la à perfeição. Jesus não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas em Jesus toda a lei do Antigo Testamento se resume na lei do amor, da misericórdia. Todo o sacrifício do Antigo Testamento, Jesus se resumiu em um mandamento, não pedido. Jesus fez vários pedidos para as pessoas que se aproximavam dele, mas quando chegou na hora de amar, ele falou: isso eu vos mando. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, é diferente. O perdão é a mesma coisa. Ele falou: eu não estou pedindo para vocês perdoar, eu estou mandando. Qual é o primeiro mandamento nosso? Dos 10, só o primeiro. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todo divórcio entre a nossa fé e a nossa vida está ligado de alguma forma a um dos 10 mandamentos.
Aí você pode estar perguntando, talvez algumas pessoas perguntando para mim: Lindomar, como eu faço para mim renovar minha aliança com Deus? Pega os 10 mandamentos, só 10. Eu não sei se você sabe, mas o povo judeu, eles têm 673 mandamentos. É mole? As crianças desde os 5 anos são instruídas, quase que obrigadas a começar a cumprir os mandamentos. 673. Para nós cristãos, a igreja deixou 10 mandamentos. Deus deixou 10. Depois tem os mandamentos da igreja também. Mas 10. Então, todo rompimento, toda vez que a gente sentir que a gente está se afastando de Deus, pegue os 10 mandamentos e leia, e veja ali quais deles nós estamos desobedecendo. Eu não quero que você compre os 10 à risca, não, porque 10 já é muito, mas apenas se esforce. O esforço Deus já está vendo. E a Bíblia diz que Jesus, agachado, ele levantou e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus, o que ele fez? Ele se abaixou de novo. E a Bíblia diz que, sendo acusado por suas próprias consciências, foram se afastando um por um, a começar pelos mais velhos. Veja a humildade de Jesus. Ele já sabia que as pessoas iam embora, mas ele falou: eu não quero nem ver quem vai embora. Jesus se curvou e continuava escrevendo no chão. E a Bíblia diz: depois de um tempo, Jesus se levantou, e para a surpresa dele, não tinha ninguém ali. Todos tinham ido embora. Todos tinham ido embora. E Jesus perguntou àquela mulher: então se ergueu, vendo ali apenas a mulher, e perguntaram: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Veja o que a mulher diz: ninguém, vírgula, Senhor. Essa mulher na história, ela só disse 2 palavras: ninguém, Senhor. Irmãos, veja o centro dessa mensagem. Aquela mulher, ela chegou diante de Jesus condenada. Aquela mulher não pediu para ir até Jesus. Ela não pediu. Levaram ela contra a vontade dela. Irmãos, não vai faltar gente para te levar para Jesus. Eu, quando eu fui para um grupo há mais de 25 anos atrás, eu nem sei porque eu fui, me levaram. Talvez você está aqui hoje porque alguém te convidou, alguém te trouxe, você nem sabe por que veio, mas Deus sabe. Deus tem um propósito em tudo isso. Aquela mulher foi sem querer. Ela foi levada pelos homens. Ela foi levada até Jesus para ser condenada. Ela já estava condenada. Mas o poder da palavra de Jesus lançada sobre aquelas pessoas, o poder da palavra de Jesus libertou aquela mulher, curou aquela mulher. Veja, Jesus não proclamou muita coisa, ele só falou: aqui não tinha pecado, que tinha primeira pedra. Mas veja a força da palavra de Jesus. A Bíblia tem esse poder. Enquanto eu prego essa palavra, eu falo essa palavra não porque eu falo, mas essa palavra tem o poder de entrar no seu coração, de entrar na sua vida e mudar a sua vida, porque a palavra, ela tem poder, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. É a arma que nós temos, é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Irmãos, está tudo pronto. A igreja está pronta. Deus deixou a igreja, Deus deixou a palavra escrita, Deus deixou tudo pronto. Por que ainda a humanidade insiste em rejeitar ao Senhor? Porque é preciso uma decisão. Tudo na nossa vida é decisão. E se muitas vezes sofremos hoje é porque tomamos a decisão errada, mas ainda é tempo. Se nos voltarmos para a palavra, se formos até Jesus, não importa, levado, acompanhado, arrastado. E outra passagem vai dizer que levaram uma pessoa numa maca, 4 amigos, não importa se aleijado, se arrastado, se a força, mas se Jesus lançaram a palavra sobre a nossa vida. Eu fico imaginando a gente, né?
O olhar de Jesus penetrou nos olhos daquela mulher. E os grandes poetas dizem que os olhos são o espelho da alma. Naquela hora, os olhos de Jesus transpassaram os olhos daquela mulher, assim como traspassou os olhos de Pedro em João capítulo 1, versículo 42, e mudou a vida de Pedro. O olhar de Jesus mudou a história daquela mulher. A simples presença de Jesus ali. Eu fiz questão de narrar. A mulher só disse duas palavras: ninguém, vírgula, Senhor. Talvez ela nem conhecia Jesus. Talvez ela tinha só ouvido falar ou nem conhecia. Mas pelo impacto de Jesus, o impacto da voz de Jesus calando ao seu coração, e vendo que pelo poder da palavra todos abandonaram ela, ela falou: eu só posso chamar esse homem de Senhor. Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus então: nem eu te odeio. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Aqui hoje eu ia dizer isso no começo da pregação. Enquanto eu rezava, Deus falava: aqui nesta noite não tem pregador, não tem ministério de música, não tem intercessor, não tem servo. Aqui só tem filho e filha de Deus. Somos todos no mesmo nível. Aqui estamos todos, e é sempre assim. Na igreja é sempre assim. Aqui não tem tio, sogra, vovó, não tem vovó. Aqui não tem. Aqui só tem filho e filha de Deus. Só filho e filha. Não existe outro título dentro da igreja para nós. Filhos. Jesus, agora, Jesus ele veio e está no meio de nós. Eu digo agora, quando ele encarnou-se no seio de Nossa Senhora. Jesus ele veio como Salvador. Jesus está reinando no nosso meio, na humanidade, há 2025 anos como Salvador e não como juiz. Ainda não como juiz. Jesus ele veio salvar. Jesus está lutando contra as potestades, contra os principados desse mundo para salvar. Jesus quer te salvar, quer ser o teu Salvador, o meu Salvador. Jesus virá como juiz na segunda vida. Quando vier na segunda vida, quando vai ser Lindomar? A igreja está esperando há 2025 anos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus está no nosso meio como Salvador, tem o desejo de me salvar e te salvar. Se nós estivermos vivos, quando Ele vier e aparecer sobre as nuvens, como diz a palavra, aí acaba o tempo da salvação, aí é o tempo do juízo. Aqueles que foram dignos serão arrebatados, e aqueles que não foram dignos permanecerão na grande tribulação. Jesus hoje não aponta o dedo para mim, não aponta o dedo para você, Ele apenas escreve no chão, mostrando o dedo de Deus, a imagem do Pai. Jesus é a misericórdia, essa palavra mostra a misericórdia, o amor de Deus. Jesus ele é o rosto da misericórdia, o rosto, a face da misericórdia, diz o documento do Papa. Ele é a face da misericórdia. Mas uma palavra que impregna muito o meu coração quando eu leio essa passagem é a palavra consciência. Sendo acusado pelas suas próprias consciências, foram se afastando um por um, até começar pelos mais velhos. A palavra de Jesus foi algo pronunciado tão forte que entrou na mente daqueles homens, e eles conscientizaram que eles também eram pecadores. Na Bíblia, existe mais ou menos no Antigo Testamento, na Bíblia, essa Bíblia cristã nossa hoje aqui, grega, a palavra mais ou menos 30 vezes a palavra consciência, sobretudo no Novo Testamento, porque na Bíblia o mais original não tem a palavra consciência, tem a palavra coração, porque a gente decide no coração, a gente acredita que Deus reside no nosso coração. Mas vamos trabalhar a palavra consciência.
mim e acusa você mais do que a nossa própria consciência. Se você já rezou alguma vez assim: ó Deus, meu Jesus, me mostra onde eu preciso mudar. Se você já rezou, eu tenho certeza que Jesus não respondeu. E se você não rezou, você não vai rezar, porque Ele não vai responder. Sabe por quê? Porque eu e você sabemos aonde a gente precisa mudar. Não precisa balançar a cabeça e dizer sim. Porque o Espírito Santo, ele é a voz da nossa consciência. Ele mostra onde a gente precisa mudar. Mas a gente vive terceirizando a oração. Ai, Jesus, me muda aqui. Ai, Jesus, me muda ali. Só que a gente não se esforça. Você sabe o que você tem que fazer. Eu preciso me mudar, eu preciso mudar minhas amizades, eu preciso mudar às vezes o que eu como. E às vezes eu brinco assim que tudo que a gente precisa mudar está do pescoço para cima. Ó, é esse tamanhozinho, é do pescoço para cima que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente come, o que a gente pensa. O que a gente precisa mudar está do pescoço para cima. E a gente fica rezando, terceirizando para Deus: muda, Senhor, meu esposo. Mas o esposo está lá em casa e não recebe uma palavra sua, não recebe um beijo seu, não recebe qualquer coisa. Muda, Senhor, meu filho. Mas eu nem converso com meu filho, eu evito ele, eu faço tudo. Então a gente terceiriza para Deus fazer aquilo que a gente tem que fazer. Consciência. Deus está falando hoje no seu coração que você precisa talvez largar essas amizades, para largar o vício, para largar as más companhias, para mudar de rumo, para mudar de caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Só existe um caminho, não existe dois. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só existe uma verdadeira vida, só existe uma verdade. Veja, acusados pela sua própria consciência. Quantos de nós, a começar por mim, já fizemos alguma coisa e você sentia lá dentro de você: não faz, não faz, não faz. A gente foi e fez, bateando. Depois que você veio falar: nossa, me dei mal, mas eu sentia que alguma coisa dizia: não faz. É verdade ou não é? Não vou nem olhar aqui, está balançando a cabeça. É verdade ou não é assim? Porque a gente não segue a nossa consciência, a gente segue o sentimento, a vontade, os nossos desejos. Peguei pelo menos umas 3 passagens sobre tudo que São Paulo fala da consciência. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Hoje a nossa consciência está tão contaminada por esse negócio bendito chamado celular. Eu li todos os livros do Padre Léo, todos. E um dos livros dele sobre cura interior, ele fala: antes que não tinha esse celular do jeito que é hoje, nós recebemos para dentro de nós 50 bilhões de informações por ano. Agora o celular é muito mais. Ou seja, nós estamos cheios. São Paulo vai dizer: guarde o mistério da fé numa consciência pura. Pura. Deus quer entrar, mas não tem lugar, sobretudo na nossa consciência. Em 1 Coríntios 4,4, São Paulo diz: de nada me acusa a minha consciência. De nada me acusa a minha consciência. Contudo, nem por isso sou justificado, porque o meu juiz é o Senhor. Sabe, eu estou falando de consciência não para você se sentir, sair daqui com a consciência pesada, não. Mas para você ter mais consciência. Reflita mais. Se você for numa cadeia e pegar 10 jovens lá que fizeram besteira, 10, e perguntar para ele o que aconteceu, ele vai falar assim: eu não pensei, eu apertei o gatilho. Eu não pensei, eu acelerei a moto. Eu não pensei, eu acelerei o carro. Eu não pensei, eu já dei um soco. Eu não pensei, eu já enviei a faca. Porque não para pensar, a gente não para. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Você tem um Monte das Oliveiras na sua casa? Você tem um cantinho lá, um quarto chamado Monte das Oliveiras, onde todo dia à noite você para, reflete. Eu não estou falando para você ir lá, ajoelhar, catar a Bíblia e rezar, e rezar, e rezar. Não, parar. Um pouquinho, 5 minutos. Deus merece 5 minutos da nossa vida, à noite pelo menos. Quem gosta de manhã, sabe, irmãos? Fala assim:
Senhor, estou aqui. Mudar a nossa consciência. Em Atos capítulo 23, versículo 1, diz assim: tenho procedido diante de Deus sempre com boa consciência. A consciência tem a consciência filosófica, psicológica e a consciência moral. O que é a consciência moral? A consciência moral me ajuda a distinguir e agir e saber o que é bom, o que é ruim. Veja a importância da gente ter, sabe, uma mente sadia, assistir coisas sadias, músicas sadias, letras de músicas sadias, sobretudo a palavra de Deus. Somente nós temos acesso à nossa consciência. Aqui, e eu encerro para a gente rezar. Aqui tem o consciente, que é tudo isso que eu estou falando, que eu sei que eu tenho. O consciente é aquilo que eu sei que eu tenho aqui dentro. Mas existe, vamos dizer assim, lá no fundinho, mais no fundinho, o inconsciente. Existe o subconsciente. Lá no inconsciente existem feridas que eu não sei que tem, gatilhos prontos para ser disparado. Na hora que acontecer algo assim que me machuca demais e aconteceu um trauma, fica lá e é quando aquele gatilho é disparado. Um exemplo: pessoas param de beber, mas o gatilho está lá armado dentro dela. Ao menor sinal de um cheiro de bebida, de um cheiro do cigarro, ele cai, o gatilho dispara. Então existe o inconsciente e o subconsciente. Lá está armazenado os traumas, as decepções, a minha carência de pai, a minha carência de mãe, os estupros, tudo aquilo que eu passei negativo na minha vida. No meu consciente eu consigo ir imaginar e saber que eu tenho. No meu inconsciente, somente o Espírito Santo consegue ir lá e curar e tocar. Por isso, nesse momento que nós tivemos no grupo de oração, de rezar, é importante que a gente se abra cada vez mais, porque é o Espírito Santo que vai lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e tira da nossa vida os traumas, as decepções, o peso do pecado, porque o diabinho, o capetinha, como você quiser chamar o nome, ele vive te acusando da sua consciência, que você não é digno de Deus, que você é pecador, que você é isso, como fizeram com aquela mulher. Mas o Espírito Santo vem lá no inconsciente, ele cura, ele restaura, ele transforma, ele enche com a água viva do Espírito, ele passa o bálsamo de Jesus, ele cura. Vamos nos colocar diante de Jesus, como foi colocado essa mulher hoje. Pode ficar sentado mesmo. Tenho certeza que o ministério hoje já tem uma música do gatilho. Pode ficar sentado. Os servos vão ficar em pé. Na medida que a gente for rezando, os servos vão tocando você.